Então, nós convidamos a todos para que de pensamento limpo possamos buscar a figura amorosa e amiga de Jesus, nosso mestre de todas as horas, que consigamos encontrar nos seus exemplos o caminho seguro para seguirmos confiantes e em cada desafio percebermos a nossa necessidade, o que falta aprender, para que verdadeiramente sigamos o Mestre que nos convida a aprender e compreender as suas lições de amor. Que saibamos, Senhor, discernir o bem e o mal. Que consigamos perceber que a vida é a maior bênção que nos foi oferecida, que ela nos traz infinitas oportunidades de compreendermos o que verdadeiramente seja amar, e nos auxilia a nos libertarmos das nossas ilusões e sentirmos que Deus é Pai de amor e bondade, que sempre oferece nova oportunidade ao seu Filho, e que basta que queiramos para que possamos entrar neste novo mundo que ensina a sentir para reconhecer e crescer. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Que a sua bondade nos sustente e que assim seja. Bom, então vamos lá. Continuando o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. A gente não pode esquecer que o foco é salvar de quê? Porque, se é de mim que eu preciso me salvar, eu preciso entender o que exatamente que essa caridade precisa promover para que eu me salve. Porque esse é o foco do nosso raciocínio. E a gente tinha visto, então, a parábola do bom samaritano, que acho que todo mundo, pelo menos umas 2 vezes, já ouviu. E agora, então, a gente está na continuação da explicação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Então, quando ele fala de caridade e humildade, que é o que nos conduz à verdadeira felicidade, inicialmente é bastante desafiador essa compreensão. E ele fala que caridade e humildade são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Agora, como é que a gente tem compreendido o nosso orgulho e o nosso egoísmo? Porque às vezes é difícil para a gente reconhecer que hora que a gente é orgulhoso, que hora que a gente é egoísta. Porque de uma forma geral, se a gente falar assim, você é orgulhoso, qual que é a nossa resposta? Não, eu não sou. Egoísta, a gente vai falar assim, às vezes, depende. Então, de uma maneira bem geral para a gente entender, absolutamente tudo
que eu faço, que é contra a lei de Deus, tem orgulho e egoísmo. Tudo. Então, quando eu começo a entender o que eu penso e que não está de acordo com a lei de Deus, eu vou começar a entender, ó, isso tem orgulho e egoísmo. Aí eu começo a olhar e a me perguntar sobre aquilo, para que eu consiga identificar que hora que é orgulho e que hora que é egoísmo. Porque caso contrário, a nossa impressão vai ser que a gente é uma pessoa que quer ser justa, mesmo que a minha justiça contraria a lei. Mas qual que é a minha sensação? Eu quero ser justa. Eu quero fazer uma coisa que é certa. Ó, se é contra a lei de Deus, está errado. Mesmo que a minha percepção seja que aquilo está certo. Como assim? Quer ver? Vamos lá. Olha só. Quando alguém aqui na Terra contraria a lei dos homens, isso chama crime. Como é que normalmente a maioria de nós pensa uma solução para o crime? É uma solução pacífica. Devolver com a mesma moeda. E nunca é uma solução pacífica. Então vamos pensar o seguinte: na lei de Deus, tem algum momento que ele fala que nós temos o direito de fazer violência contra o próximo? Então esse é um pensamento fora da lei de Deus. Ah, mas não está certo deixar. Ó, é fora da lei. Ele é um criminoso materialmente falando, e eu uma criminosa espiritualmente pensando. Não dá para falar qual de nós dois está fazendo o crime mais grave. E por que que isso aqui tem orgulho e tem egoísmo? Porque eu acho que o jeito de resolver aquilo é do jeito que eu penso. Porque quem sabe como soluciona a vida sou eu. E isso é muito grave. Porque isso é uma ilusão. Eu imaginar que a lei de Deus tem falha e quem sabe o conserto para ela sou eu. Então, essa história que Jesus falava para ser pacífico, para oferecer outra face, para perdoar o inimigo, ó, isso aí ele falou, mas conserta do jeito que eu estou pensando. Então, na hora que a gente pega o criminoso, a gente pega e tortura, judia, violenta, prende perpetuamente, ou até, quem sabe, uma pena de morte. Por quê? Porque quem sabe como conserta a vida sou eu. Então, gente, olha a gravidade. Ele é criminoso. E eu sou uma pessoa louca no sentido literal da palavra. Porque quem vive fora da realidade é uma pessoa louca. Eu acho que eu sei mais que Deus. E não parece, mas isso é extremamente grave. Porque eu vou alimentando o meu orgulho com argumentações fantasiosas que não me trarão nenhum resultado bom. E ainda eu vou permanecer por muitos anos convencida que fora da lei eu estou certa. Então, por muitas vezes, a gente não vai entender por que eu sofro. Eu sofro porque eu sou uma pessoa convencida que fora da lei eu estou certa. Convencida que o jeito que eu penso é melhor que a lei de Deus. E isso, ó, eu dei um exemplo bem do nosso dia a dia, tá?
Mas qualquer outra coisa que gere incômodo, sofrimento, a gente pode perguntar, que a gente vai achar orgulho e egoísmo para responder onde a gente está pensando fora da lei e que está alimentando a nossa dor. Porque esse é o padrão de funcionamento e que a gente precisa cuidar bastante. Então, olha só, isso aqui foi o que Jesus falou lá no sermão, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Qualquer coisa aqui que a gente escolher, todas elas a gente já conhece. Agora, vamos pensar, qual delas para nós é confortável? Qual delas não exige de nós vigilância e sacrifício? Nenhuma. Então, ó, olha como a nossa situação é um desafio. Então, se eu falar assim, ó, perdoai as ofensas se quiser ser perdoados, é novidade para alguém isso? A gente já entendeu isso que ele falou. Ok, quando alguém me ofende, eu quero perdoar. Por que eu não quero? Porque eu vou falar assim, ó, eu não, porque eu tô certa. Foi ele que me ofendeu. Eu não tenho que perdoar, eu não tenho nada. E eu tenho certeza absoluta que eu estou certa. Se eu estou certa em não perdoar, perdoar para ser perdoado é uma sentença falsa para mim. Quem está errado? Jesus está errado, gente. Sinceramente, dentro de mim, ele está completamente errado, ele se equivocou. Ele falou uma coisa bem, nada a ver. Porque eu tenho certeza que eu não preciso disso. Entenderam a gravidade da coisa? Ó, e se eu acho que o que eu penso é melhor do que o que Jesus falou, a minha situação é grave. E olha só, e às vezes eu tenho tanta certeza que eu vou atravessar essa vida sem reconciliar com a pessoa. Por quê? Porque eu não gosto dela. Simples assim. Não tenho que reconciliar. Não, mas Jesus falou, bom, ele falou o problema dele, por quê? Porque eu tenho certeza que eu estou certa. E é assim que a gente segue a vida. Então, ó, isso é fora da realidade. É fora de qualquer lógica que eu tente depois sustentar. E é por isso que o meu sofrimento aumenta. Porque eu preciso alimentar em mim a mágoa que eu tenho dessa pessoa. Porque eu não quero ajustar. E a gente pode avaliar qualquer outra coisa que ele falou. Ó, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas a gente gosta de ser brando e pacífico? Quando a pessoa é muito branda, extremamente pacífica, e o outro se altera com ela, a gente olha e pensa o quê? Que ela é tonta.
Deus me livre de ser igual a essa pessoa. É sonsa. Todo mundo fala e ela fica quieta. Ou seja, eu não admiro as pessoas que cumprem a lei. Eu gosto das que batem boca. Eu gosto daquelas que falam mal das pessoas, daquelas que atacam publicamente, que fala, que ironiza. Vocês acreditam que essas pessoas são as que têm mais seguidores e ganham um monte de curtida? Por quê? Porque a gente admira quem faz o contrário à lei de Deus. Porque eu não quero ser branda e pacífica. Mas Jesus falou. Então, gente, ele falou, mas naquele tempo, ele falou naquele povo, isso aí tem nada a ver, não. Então, eu acho que eu sou melhor que Jesus. E olha como que vai ficando complicado. Ele é o único espírito puro que a gente conheceu. Eu acredito. Então, mas o que ele falou eu deleto, por quê? Porque não é para ser seguido. Tem alguma lógica isso? Não tem lógica. Fica muito sem sentido. Então, quando ele traz essa proposta e fala assim, ó, fora da caridade não há salvação, ele está falando desse movimento de sentimentos que precisam acontecer na minha intimidade, para que eu compreenda como é que eu vou me salvar do orgulho e do egoísmo que ainda moram em mim. Por que será que é importante me salvar do orgulho e do egoísmo? Então vamos lá, que se a gente também não entender isso, nós não vamos para o próximo passo. Ó, tenta analisar. O que o orgulho e egoísmo faz comigo? Além de me deixar fora da lei de Deus, o que é que a gente faz com orgulho e egoísmo? E muito, e com força. Ó, orgulho e egoísmo faz com que eu valorize tudo que é passageiro. Então, se eu me conduzo com esse olhar do orgulho e do egoísmo, eu vou brigar por ponto de vista, por coisas aqui e agora. Eu vou dar importância para o calor do momento. Eu vou me apegar a tudo que é questão material. E isso é exatamente o contrário da vida espiritual. Então, por que é um problema isso? Porque quanto mais eu materializo, quanto mais importância eu dou para aqui e agora, quanto mais eu me preocupo só com o que está aqui do mundo material e com questões passageiras, menos eu me ligo às coisas espirituais. Porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ó, não tem como eu não seguir o que Jesus ensinou e ser uma pessoa espiritualizada. Ou eu sou uma coisa, ou eu sou outra. As duas eu não consigo. E essa é a outra grande confusão que a gente faz. Então, eu digo assim: não, mas quando eu falo de uma punição severa para aquele que prejudica, eu falo porque eu sou justo. Então, Saulo perseguia os cristãos e apedrejava em nome de uma justiça que ele acreditava. Ele matava na pedrada, em nome daquilo que ele entendia ser justo. Até o dia que ele encontra Jesus e muda de vida e se torna cristão. E entende que a gente respeita o que o outro é, o que o outro acha, o como ele acredita, e ensina
e auxilia e ajuda. E ele mudou de vida a partir dali. Então, às vezes, eu me imagino um cristão, mas eu ainda estou lá na primeira fase, sendo Saulo, ainda querendo apedrejar para matar. E isso não é um pensamento cristão. E isso é extremamente materializado. Então, ó, eu não consigo não seguir Jesus e ser espiritualizada. As duas coisas, ao mesmo tempo, não vão acontecer. E a gente precisa começar a raciocinar, porque de verdade eu penso que nós estamos num tempo de muito sofrimento, de muitas dores, de muitas questões. E às vezes as pessoas, elas se perdem sem entender por que tanta dor. Porque quando elas olham, elas falam assim, ó, eu faço bem, eu me esforço, eu não prejudico ninguém, por que que eu tenho que sofrer tanto? Porque aparentemente tá tudo certo, mesmo aparentemente tá tudo certo. Então essa dor já vem lá da época de Jesus, quando ele falou assim, ó, vós sois túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele estava querendo falar que é preciso prestar atenção no sentimento, porque senão eu não me salvo de mim. Então, olha só, eu vou falar que eu sou uma pessoa boa e que eu faço tudo certo. Então, olha, de domingo eu venho aqui, de segunda eu vou lá no outro centro, de terça eu ajudo em tal trabalho, na quarta eu vou na sopa, na quinta, ó, todo dia eu estou trabalhando e estou ajudando. Uai, eu não sou uma pessoa boa? Aí alguém me fala assim, então, e o seu irmão? Ah, eu não converso com ele. Eu acho ele muito difícil. Não, gente, tem paciência para gente complicada, não. Meu negócio é trabalhar, ajudar, vou fazendo. Ai, não, esse povo complica. Ó, então o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que para mim é fácil de fazer. Mas aquilo que me pede humildade, paciência, benevolência, ter um coração brando, humilde, esse eu não quero. Então, ok, ó, eu estou fazendo um bem, uma benevolência? Estou. Por quê? Olha, eu ajudo ali, eu faço isso, tudo certo. Agora, eu estou me salvando de mim mesma? Não estou. Então, quando Jesus falou, fora da caridade não há salvação, é quando eu entendo isso que ele ensinou e transformo dentro de mim. Então, eu posso até continuar as minhas atividades, mas o meu objetivo nessas atividades é para que eu tenha mais paciência, mais humildade, mais brandura, para quando esse irmão com quem eu tenho dificuldade chegar, eu me sinta mais fortalecida e consiga tolerar, para depois eu admirar e num futuro amar. Mas se eu me contento em falar que ele é problema, que ele é difícil e que acerta sou eu, acerta sou eu. Essa frase é alimentada com o que mesmo? Com o meu orgulho. Acerta sou eu, logo eu não tenho que mudar nada e quem tem que mudar é ele, porque o chato é ele. Ó, deu errado. Então, essa salvação que ele vai tratando neste capítulo é nesse sentido, que eu preciso ir buscar no dia a dia a minha coerência.
fazendo o que for que eu esteja fazendo, tanto faz. Eu posso estar lá na fila do banco, eu posso estar no mercado, eu posso estar limpando a casa, qualquer coisa. Eu preciso perceber dentro de mim qual é o movimento. Porque caso contrário, eu vou falar todas essas coisas. Mas na hora de concretizar, eu acho que isso não é importante e eu faço do meu jeito. Uma vez a gente estava na mocidade discutindo um tema e eles me falaram exatamente isso. Eles falaram, então, mas isso dá para viver aqui dentro do centro, né? Porque na rua a regra é outra. Ó, se isso só serve aqui dentro e na rua a regra é outra, é como se eu dissesse assim, isso não tem um valor prático. Porque imaginou se a gente pensa assim, o que o médico estuda só serve dentro da faculdade. Por quê? Porque a hora que ele for no posto de saúde, a doença é outra, a regra é outra, a conduta é outra e não tem nada a ver. Como assim? O cálculo que o engenheiro aprende só serve na faculdade. Por quê? Porque a hora que ele forma, o cálculo é outro, a estrutura é outra. Ué, então para que ficar gastando tempo com aquilo? Não. Se isso faz sentido, isso tem que servir para guiar a minha vida. Ou então isso não serve. E eu preciso ter esse critério, esse questionamento, porque se eu não entender para que isso serve, eu vou sair daqui convencido, serve para usar aqui dentro, mas ali de fora serve não. De fora a gente faz outra coisa. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, a regra é assim, ó, fora da caridade não há salvação. A gente vai encontrar textos onde caridade vai ser traduzida por amor. Então, vai ter lugar que a gente vai encontrar, fora do amor não há salvação. Eu posso entender como eu quiser, desde que eu entenda amor como o amor é de verdade. Porque amor é dedicação, renúncia, abnegação, devotamento, sacrifício. Então, se eu entender amor assim, tá certo. Porque como a gente usa o mesmo nome para muita coisa, a gente faz confusão. Então, o que amor não é? Amor não é paixão. Amor é uma coisa, paixão é outra coisa. Às vezes, as duas se juntam. Às vezes, nem sempre. Como assim nem sempre? Uai, não tem umas coisas que chama crime passional? É a presença da paixão que não está mais junto com o amor. Então, paixão e amor não precisa ficar junto. Eles acontecem separados. Então, ó, quando ele fala a condição absoluta, sem essa conquista, eu não vou chegar na verdadeira felicidade. Então, para nossa compreensão, entender a caridade como benevolência, indulgência e perdão é o caminho mais simples para a gente entender o que eu preciso estruturar na minha intimidade. Agora, se eu disser assim, ah, mas e se for amor? Tudo bem, se você entender amor, também vai dar certo. Mas ele tem que estar estruturado na minha intimidade, que é aqui o real movimento. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens, como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais,
tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Então, vamos lá. Quando ele está falando aqui do juízo, é porque, de alguma forma, todos nós aqui temos uma preocupação do que vai ser lá no fim. Então, ó, essa vida acabou. Eu vou para o céu? Então a gente começa a fazer uma lista assim, ó. Então, aqui eu ajudei, ali eu fiz tal coisa, ali, para falar assim, ó, me salvei. E ele apresentava alguns quadros chocantes. E ele está falando assim, ó, mas por que ele apresentava um quadro chocante? Por conta da imaturidade de quem ouvia. Ó, todo mundo aqui já viu aquelas figuras que tem atrás do maço de cigarro, não viu? Por que será que eles usam coisas chocantes? Para ver se convence o imaturo que aquilo é prejudicial. Agora, vocês acreditam que dentro da nossa imaturidade tem gente que pega aquilo, olha e fala assim: minha avó fumou desde os 12 e não aconteceu nada? Então, o espírito imaturo, eu preciso usar coisas muito contundentes para ver se pelo menos ele para olhar e analisar. Por quê? Porque senão ele nem registra. Então, sabendo da nossa imaturidade, ele usava figuras muito fortes, que era para ver se a pessoa parava e raciocinava. Isso foi uma das coisas que ele fez na parábola do bom samaritano, porque o samaritano era tido como um homem de má vida. Quando ele fala que foi o samaritano bom, aquilo chocava. Como assim? Ele está falando que um homem de má vida, que é herege, é bom? Aquilo era chocante. Então, aquilo fazia o fariseu prestar atenção, nem que fosse para criticar, porque senão ele não presta atenção. Então, ele está falando, ó, separa essa imagem chocante, mas entende do que ele queria falar. Porque ele está falando, ó, que na hora que você for fazer essa avaliação, você precisa avaliar o mundo interno. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Então, muitas vezes, né, a gente ouve do Evangelho inferno, prantos e ranger de dentes, que são imagens que são realmente muito contundentes. E a gente fala, nossa, por que eles ficavam falando disso? Porque ele tentava fazer essa separação, para ele entender assim, ó, ou é bom ou é mal. E no mal tem sofrimento. Mas não pode ser um bom de aparência, tem que ser um bom real. Porque se não for o bom real, é mal. E isso chocava bastante. Ô, gente, porque pensa só, choca hoje, imagina naquele tempo. Imagina a gente enfurecido, ele chegar e falar assim, ó, perdoa o inimigo, oferece a outra face. Vocês acham mesmo que a gente queria ouvir isso? Mas hoje nós não estamos querendo. Hoje desafia, por isso ele precisava falar, ó, se não for assim, é um inferno. Mas um inferno que acontece dentro de você, que se tortura por alimentar o rancor, a mágoa. Isso dói, isso desequilibra.
Então, só que isso agora que a gente entendeu. Lá nesse tempo, as pessoas achavam que o inferno era um inferno mesmo, uma coisa estruturada. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença, sobre o que se baseia o libelo? Então, ó, o dia que a gente morrer, o que é que faz o nosso julgamento? Então, ó, elas já estão respondendo aqui a nossa consciência. Mas o que é de fato que a minha consciência vai avaliar? Ó, porque senão a gente usa a resposta para se esconder. Ai, graças a Deus, eu não acredito mais nisso de inferno, então não tem julgamento, porque sou eu minha consciência. Ah, mas o que é que sua consciência vai avaliar? Ó, vamos lá que o trem é complicado. Adianta eu falar para minha consciência assim, eu tive muita boa vontade, mas eu não fiz. Ah, não adianta? Sendo assim, boa vontade serve para? Ah, para nada. Interessante. Eu fiz o que eu pude. Hum, mas a pessoa precisa. Ah, então, mas aí eu tenho que esforçar, eu fiquei cansada, eu parei. Eu só fiz o que eu pude. Isso serve para? Nada de novo. Então, olha só, quando eu falo sou eu e a minha consciência, eu preciso avaliar o que eu já sei, porque a minha consciência é aquilo que já despertou em mim para a lei. E até onde ela já despertou para a lei, eu não consigo achar uma justificativa que não vai ter cobrança. E eu preciso ter isso muito claro. Por isso que ele está falando, ó. Então tá, no dia lá final, no tal do juízo, o que é que vai ser apresentado para ser julgado? É, sou eu e a minha consciência. Exato, mas o que é que tem na sua consciência? É isso que ele está falando. E é muito interessante, ó. Pergunta porventura o juiz, o inquirido preencheu tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada. E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Então, lembra que a gente vem de uma época que esse julgamento acreditava-se assim: tem algumas condutas que salvam e tem outras condutas que condenam. Vocês lembram dessa conversa? Será que ela existe até hoje? É mesmo que tem um povo que ainda acha que vai ser salvo só por causa da conduta? É isso que ele está falando. Ó, então pensa só, chegou o dia, eu morri. Ele está falando, como é que vai ser a conversa sua com a sua consciência? Olha, eu fui durante 20 anos ao centro todos os domingos. Isso serve para minha consciência acalmar? Olha, eu fui casada durante 60 anos e tolerei meu marido direitinho. 60 anos. Vai adiantar? Não vai adiantar. Então, olha só, eu vou falar de coisas que exigiam um movimento aqui fora. E ele está falando assim, ó, mas o que a sua consciência quer saber é quanto você aprendeu a amar. Só isso. Então, ela não quer saber se eu vim aqui 20 anos, ela vai falar bom para você, você veio aqui 20 anos, tá ótimo. Mas o que você aprendeu ao longo desses 20 anos? Em que você mudou? Você tornou-se uma pessoa que tem mais paciência, que se coloca no lugar do outro, que faz para o seu irmão tudo o que você queria receber? Se a minha resposta for sim,
simbolicamente, passa a direita, ou seja, então está tudo certo, nós somos uma consciência em paz. Mas se a minha resposta for não, eu falava para eles, e tudo que eu falava para eles era tudo que eu não fazia. Eu ia lá só com uma coisa estudada, decorada, ou seja, o que que minha consciência vai falar? Então você não aprendeu nada. Porque você falou, foi bom você falar, mas você não colocou em prática. Então, isso não serviu para nada. Por isso que eles estão questionando. Ó, a sua conversa com a sua consciência é de sentimento. E é isso que eu tenho que pensar. Quanto eu estou melhorando, de fato, nas relações próximas? E eu vou falar de novo. Por que nas próximas? Porque ter paciência com quem eu encontro uma vez a cada 15 dias é muito fácil. Agora, ter paciência com quem está ali na minha casa todo dia, no meu trabalho todo dia, aí é um desafio. E isso é o termômetro que conta se eu estou melhorando ou se eu não estou melhorando. Né? Então, por isso que é importante. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Então, o que seria essa ortodoxia da fé? Ele está preocupado se eu usava roupa curta, comprida, branca, preta, vermelha, se eu cobria minha cabeça com véu quando eu vinha para cá, se eu não cobria minha cabeça, se eu comia tal coisa de tal dia, se eu não comia essa coisa nesse tal dia. Ô, gente, isso muda o que para a consciência? Quem imagina eu morrer e falar assim, então, olha, todas as sextas-feiras, ao longo dos meus 80 anos de vida, eu só comia peixe na sexta-feira. Nossa, que espírito evoluído, hein? Que coisa maravilhosa. Ô, gente, se a pessoa gostar de peixe ainda, olha só, mas aí é muita safadeza, né? Não. Que aí não teve nem que fazer esforço nenhum. Então, olha só, ok, se a pessoa tem aquela convicção, parabéns, que ótimo. Mas o que eu preciso entender? Isso me torna uma pessoa melhor? Então, lembra quando Jesus estava lá nas casas dos fariseus, ele sentou e não lavou as mãos para comer. Aí eles começaram no burburinho, falar assim, que absurdo, porque isso é pecado, porque está errado. Aí o que Jesus fez? Olhou para ele e falou assim, ó, o mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca do homem. Ou seja, você lava a mão, você lava o pé, você lava... Mas o seu coração é impuro. Você fala mal, você julga, você critica o tempo todo. O que é mais importante? Porque o fariseu era assim, ele reparava na roupa, ele reparava nos costumes, nas tradições, se a pessoa não cumpria com aquela determinada obrigação. Então, eles culpavam as pessoas por não seguir a tradição. E Jesus questionava eles o tempo todo qual era a importância daquilo. E é isso que eu tenho que perceber. Adianta eu ter um monte de tradições cumpridas, mas eu sou de mal de um monte de gente? Qual que é a importância, né? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, eles as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E por quê?
É a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Acabou. Então, ó, por que então ele colocou a caridade, ou traduzindo em amor? Porque para fazer caridade, a gente vai fazer tudo. Não tem jeito de fazer benevolência, indulgência e perdão sem brandura, sem humildade, sem senso de justiça, sem misericórdia. Então, esse é o único caminho, eu não tenho outro. Mas o que a gente está aqui no esforço, que já me falaram que eu estou muito repetitiva, é que eu preciso desatrelar do movimento externo. Porque eu posso fazer muito movimento externo sem acontecer nada interno. E aí eu continuo com a minha dor e com o meu sofrimento. E o que para mim, de verdade, eu fico assim, às vezes até, eu fico triste, porque às vezes a gente não consegue explicar. Porque às vezes a pessoa desanima. Ela fala, olha, eu estou fazendo evangelho, eu ajudo na sopa, eu faço tal coisa, eu vou em tal lugar, e a minha angústia não melhora. Eu não passo essa dor. Eu sofro o tempo todo. Eu não consigo mais dormir. Mas para ela está fazendo todo bem. Aqui fora ela está mesmo. É verdade. É o que eu falei, ó, ela tem várias atividades de benevolência. Mas o que está faltando? E aí vai ficando desesperador. Porque dá a impressão que nada, nem lugar nenhum, vai ajudar esse espírito a se salvar de si mesmo. E quando, normalmente, elas já estão com esse monte de atividade, é porque a medicação também já perdeu o efeito. Então é desesperador, porque ó, não tem mais remédio que me faz dormir, nem tira angústia. Eu estou num monte de atividade de benevolência e esse trem não acaba. Então aí, se o espírito perde a esperança, olha a tristeza que a vida vira. É como se ele dissesse assim, ó, não tem mais solução. E quando eu perdi a confiança em Deus e em Jesus, o que que sobra para mim? Nada. Absolutamente nada. Porque tem muita coisa na vida que a gente só dá conta pela confiança que a gente tem no alto. Vai doer, mas eu sei do amparo, eu sei da ajuda. Então eu me sustento nessa fé e sigo. Mas se eu perder isso, eu me sustento em quem? No quê? Acabou. Entende como é importante? Por que que esse capítulo vai pedindo tanto? Porque senão a gente fica sem saída para. Tudo bem? Eu chega. Então nós vamos agradecer a amorosidade dos benfeitores amigos que desde tão cedo cuidam deste ambiente para nos acolher. E que nesta hora possamos rogar a estes bondosos amigos que cuidem dos corações em sofrimento, para que, compreendendo o Evangelho do Cristo, as almas possam se abastecer de esperança e coragem e perceber que o convite permanece para que consigamos nos salvar de nós mesmos e seguir o Mestre que nos conduz em segurança ao único caminho que nos traz a verdadeira felicidade. Que esta compreensão, Senhor, nos sustente, nos envolva, nos alimente
para que nos momentos de dor e de dúvida, o nosso pensamento lógico possa assumir o controle e nos mostrar que a vida se multiplica em oportunidades benditas, para que todos nós aprendamos a amar e consigamos expandir todo o bem que há em nós. E com este bem, com este amor que há em nós, vamos conseguindo curar as nossas dores e trazer para nossa vida a felicidade por sentirmos que somos filhos de Deus, que somos amparados e amados, e que a verdadeira vida é a vida do Espírito, e que esta passagem aqui na Terra é só um momento para que aprendamos cumprir a lei e conquistar sentimentos. E assim, Senhor, que a cada dia consigamos nos fortalecer e buscar no seu Evangelho o norte que devemos seguir para alcançarmos o nosso propósito. E assim, agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade e rogamos o amparo para a nossa semana. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.